O que acha de trabalhar no YouTube, sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Vai mudar de assunto? Senão Não, ainda é no mesmo assunto. O auge. É porque assim, vamos supor que vocês estejam corretos em tudo. Só tem uma coisa que eu realmente preciso perguntar olhando no olho do Eberlin. Você realmente acredita que a gente teve um T-Rex vegano dentro da arca, cara? Poxa, o cara meteu uma dessa no meio de uma conversa. Interrompeu o negócio aqui. Foi meio. Foi Deixa eu responder ao foi meio Felipe. anticlimático. terminar, depois a gente vai pra Não, guarda aí. Felipe, não é questão de fé. Eu acho que a gente tem algumas evidências que houve um dilúvio global. Os dinossauros entraram na arca, são 60 tipos básicos. O Pirula falou que tem mais de 800 espécies, mas os tipos básicos são uns 60. E eu tenho uma palestra sobre isso, bem legal, porque é 1 hora mais ou menos. Eu não vou querer falar 1 hora, senão a gente vai bater aquele recorde do Pirula aqui. Querido, já estamos quase batendo. Eu queria convidar você, viu, Felipe? Até o relógio, né, cara? O Pirula, o Sacani, todos que estão nos ouvindo, na IPP TV, eu dei uma palestra no Noé, a Arca, o Dilúvio, os dinossauros, onde eu coloco toda a minha argumentação. O resumo e o pessoal pode ver lá. Sim, olha, os dinossauros, como a gente falou aqui, eles, alguns são grandes, mas a maioria é pequena. Tem dinossauro tamanho de galinha. Com a própria galinha. O T-Rex nasce de ovo. Galinha jovem. E provavelmente, se entraram na arca, colocou um casal jovem. A arca era imensa, 500 por 300 por 300 por 50 por 30 côvados. Tem um parque nos Estados Unidos, o Ark Encounter, sensacional. Quanto é um côvado? Côvado é daqui para do cotovelo até a ponta do dedo. Tá, mas de quem? Exatamente. Hoje seria uma média de 50 centímetros, antigamente era maior. O Ark Encounter nos Estados Unidos, que eu estou querendo fazer uma excursão junto com o Adalto, né, Adalto? Precisamos fazer essa excursão. É uma arca imensa, é maior que o Titanic. Eu já vi aquilo lá. Você viu, né? Eu não tem o fui Museu da Criação do lado, viu? Lá. Bem legal também, viu, Vilela? Você precisava visitar. É do Ken Ham, não é? Isso, Answers in Genesis. E se você pega os 60 tipos básicos, jovens, caberia num quarto dentro da arca. Agora, será que eles eram vegetarianos? Eu tenho alguns artigos aqui, ó. Todos os dinossauros que falaram que eram super carnívoros encontraram restos de vegetais no seu intestino. Tem aqui, ó. Depois eu te mostro. Ó. A única exceção é o T-Rex. Muito legal. Ou todos os tiranossauros? Por isso que eu perguntei do T-Rex. Agora sim, veja bem. Algum ponto dentro da perspectiva bíblica, algum ponto durante a história do T-Rex na Terra, ele se tornou carnívoro. Sim, eu não estou dizendo isso. Qualquer animal carnívoro é herbívoro também, ele pode comer planta. Existe algum animal que é carnívoro e não pode comer vegetal? Mas vocês deixa eu falar, eu escuto vocês falando, hein? Esses dois aqui se trancaram aqui. Ó, eu vou. Então a explicação é assim: eles entraram na arca, saíram da arca, o mundo se tornou totalmente hostil aos dinossauros. Cadê as plantas? E cadê as plantas? Cadê as plantas? As plantas estavam muito pouca planta. Quanto falta planta? Muito pouca da onde? Como que planta sobrevive a 8 quilômetros de altura de tsunamis e coisas? O Pirula, você não conhece a história toda. Ele não conhece toda a história. Não, cara, aí vai virar todo um debate teológico. O Adalto quase morreu aí, Adalto. Aí a gente entra no problema. Não, deixa eu continuar, olha. Tem toda uma dinâmica do dilúvio. Peraí, Adalto, tá bem aí, Adalto? Bem, Adalto. Tá, ele tá. Acho que a câmera dele caiu. Só a câmera. Caiu a cadeira, rapaz. Não, ele coitado do Adalto, cara. Ele tá acostumado com isso. Dormiu, coitado. Então, olha, eles saem da arca, o mundo é completamente hostil, eles se tornam necessariamente carnívoros, porque quando tá vivo, Adalto tá vivo. Tá vivo, Adalto. Tem toda uma explicação que eu já não tô conseguindo nem lembrar mais, porque depois de 9 horas de debate... Assistam lá, onde tem explicação completa. Assim, tem IPPTV no canal do YouTube. E tem aqui também, que você explicou aqui Dilúvios, dinossauros. Falei aqui no programa no Vilela. Tem várias palestras tem no sobre canal o dilúvio, do TDI Brasil. Noé, os dinossauros.
E há uma argumentação que a gente pode construir bastante racional e não é nada... Ai, olha só, o dilúvio, olha a arca, olha os dinossauros na arca, não pode entrar, claro que de fé também, né? Não, eu não acho que depende de fé. Só de fé, basicamente. Eu acho que tem que ter fé para achar que 60 milhões de anos o tecido... eu tava falando, o Pirula já entrou de novo. Mas duvidando da minha fé. Eu duvido da tua, Pirula. Mas o problema é que a minha... Peraí, eu duvido da tua, que crê que 60 milhões de anos você preservou tecido mole de dinossauro, proteína. Você fala como se a fé, como se a fé fosse minha, quando na verdade esse tipo de coisa que foi publicado como se a fé fosse minha. Eu também tenho um monte de gente que tem a mesma opinião que eu. Só que olha, mesmo que você queira colocar em pé de igualdade, o dilúvio mundial é virtualmente impossível. Virtualmente impossível? Você fez as contas, né? Não tem como. Por quê? Cobriu os Alpes, foi isso? Com a quantidade de água necessária. Não poderia cobrir os Alpes? É isso? Poderia, mas a consequência disso... Poderia cobrir os Alpes? Seria, sei lá, poderia cobrir os Alpes? Teria que cobrir os Alpes, né? Não tá certo? Claro que teria, não é? Teria. Eu tenho uns podcasts que eu assisto que falam assim, como é que cobriu os Alpes? Você falou que tinha um animal marinho nos Alpes? Você não sabe, você não conhece o relato bíblico e não sabe que os Alpes são pós-diluvianos. O mundo pré-diluviano. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia isso? É claro que sim. A pessoa que escreveu a Bíblia conhecia os Alpes. A Bíblia fala sobre a Pangeia? Fala. Não. Junte-se as águas num só lugar e apareça o elemento seco. Antes da gente descobrir sobre a Pangeia, a Bíblia já falava sobre a Pangeia. Mas isso é evidência da Pangeia. Eu tenho um podcast. Eu quero que você assista. Eu tenho um podcast que é o segundo melhor do Brasil. O primeiro é do Vilela, claro. Assim, a Bíblia e a ciência. Um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Olha só, o herege dos hereges dos hereges. E nesse podcast eu tenho 150 podcasts que eu falo, olha, verdades científicas que a Bíblia anunciou antes da ciência descobrir. Inclusive falo sobre a Pangeia e tudo mais. Se você começar... Bom, tá. Não, sim, olha, claro. eu acho que agora a gente está indo para a questão religiosa, que aí começa a entrar numa outra questão. Final o Jaime, ele destruiu a ordem do programa quando o Pirula estava terminando a explicação dele. Que eu não lembro agora. Mas é porque estava na minha cabeça, cara. O assunto. Não! Deixa eu ver se ele assume o compromisso. Você vai assistir o vídeo? Vou. Legal, cara. Eu assisto seus programas, cara. Quando você fala de mal de mim também, eu assisto. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.